Olá, eu sou a Renata Boniol e essa é a oficina Como seu projeto se comunica com o público, que foi contemplado pelo PROAC Expresso Direto 39 no edital de 2021. Eu sou formada em Comunicação Social e Jornalismo e pós-graduada em Gestão de Projetos e Organização de Eventos. Minha trajetória começou em Diadema, como assessora de comunicação, e depois eu fui articuladora cultural de alguns pontos de cultura, além de um pontão de formação no ABC. Estive também à frente da programação cultural de uma unidade do SESI durante 8 anos, envolvida ali com projetos na área da indústria, com alunos e para a comunidade, como programadora cultural. Compartilhei também 2 anos de experiência no SENAC de São Bernardo do Campo, nos cursos técnicos de eventos e de patrimônio cultural. Durante toda a minha trajetória profissional, o meu foco sempre foi a área de comunicação, cultura e eventos. São mais de 20 anos de experiência e principalmente durante ali a pandemia, essa pergunta sempre vinha na minha cabeça, né? Sempre quando alguém perguntava uma orientação sobre plano de comunicação de um projeto, eu ficava pensando, como é que esse projeto se comunica com o público? Né? Com quem que a gente está falando? Com quem que a gente quer divulgar? É um projeto bom, sem um bom plano, acaba não sendo nada. Então a gente acaba perdendo tempo e dinheiro, considerando se a gente não tiver um planejamento voltado para a área de comunicação. A gente vê hoje em dia a maioria dos editais ali pedindo um plano de comunicação, né? Ou confirmando, perguntando se os grupos têm um plano de comunicação. Né? Então, por quê? Porque é uma ferramenta importante para o sucesso do seu projeto. Né? Então, hoje, a gente vai bater um papo e levantar algumas questões sobre o plano de comunicação. Né? Formatos de materiais, quantidade, público-alvo, ferramentas de divulgação. Quando a gente vai escrever um projeto, o que nos guia são exatamente questionamentos, né? Então, a gente sempre começa pensando, o que a gente quer com esse projeto? Quem é o nosso público? Em quanto tempo ele vai ser realizado? As estratégias de comunicação, elas são fundamentais para o sucesso do seu projeto. Um projeto bom, sem um plano, não é nada, né? Então, é tempo que você gasta à toa e sem fazer esse planejamento importante. Então, hoje, o objetivo é o quê? É a gente bater um papo, levantar algumas questões sobre plano de comunicação, formatos de materiais, quantidade de materiais, público-alvo, ferramentas de divulgação que vai fazer todo sentido na hora da gente colocar em prática aquele nosso projeto, né? Então, quando a gente vai escrever um projeto, pensando ali, a gente começa pelos questionamentos. O que a gente quer com esse projeto? Quem é o público? Em quanto tempo ele vai ser realizado? Onde? E principalmente, né, o que ele resolve? Quais as questões ali que ele vem abordar? Na maioria das vezes, a gente vai implementar um projeto com alguma ação que não existe naquele local, né, para resolver ali alguma coisa, trazer a discussão, trazer projetos ali que vão trabalhar a questão da democratização, enfim. Com o plano de comunicação, não é diferente. A gente tem que questionar a todo tempo, no momento que a gente vai criar as estratégias, né? Então, tem que ser estratégias que dialogam com o projeto e que respondam a essas questões. Então, a gente começa ali. O que eu quero com esse projeto? E mais do que colocar lá na planilha o tipo de material, a quantidade, o valor, o período de distribuição, o plano de comunicação, ele deve ser estruturado de uma forma a garantir esse diálogo, né? A gente sempre fala num diálogo perene entre o projeto e o público. Sabe quando a gente fica ali pensando num projeto que a gente viu, num espetáculo que a gente assistiu, num show, né? E aí a gente volta a assistir algumas coisas que estão disponíveis online, né? Algumas ações, compartilha, né? Indica para os amigos, sente saudade daquilo e a gente quer mais, né? Isso quer dizer o quê? É quando a gente tem um projeto muito bacana
e uma comunicação muito eficiente, né? Ele deixa uma memória afetiva dessa experiência e traz as referências de divulgação, né? Deixa registrado em vários canais trechos dos projetos, trechos do espetáculo, trechos da experiência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o projeto se comunicou super bem, né? Que ele trouxe uma experiência e conquistou o público. Então, além da planilha que a gente costuma preencher, indicando ali os materiais, é importante a gente pensar nessas questões. Como pegar o público, como fazer com que essa experiência também, ao se comunicar com ele, seja positiva, bacana, seja uma experiência marcante. Hoje, a gente é bombardeado o tempo inteiro, gente, com mais de 1000 mensagens por dia, quase. Mas só que se a gente for pensar, cerca de apenas, 8 mensagens, 10, o quê? Provocam alguma reação na gente, né? É o que denominamos ali como uma atenção seletiva que a gente tem. Mas ainda a gente tem uma retenção, né? Então a gente acaba não assimilando tudo. E quando as pessoas guardam na memória essa mensagem, é porque ela teve alguma coisa que chamou a atenção, né? É um grande desafio hoje, quem trabalha com comunicação e divulgação, garantir que essa mensagem que a gente cria, que a gente constrói, seja recebida e seja lembrada, né? Que chame a atenção e provoque uma reação que corresponda ali ao nosso desejo. Ainda mais porque hoje, né, gente, todo mundo é criador de conteúdo. Então hoje a gente tem muitas mensagens, muitos locais e as pessoas vão divulgando tudo. O interesse que esse receptor e que nós também como receptores temos é pelo assunto, né? Então se é um assunto que traz algum interesse, a gente acaba ficando mais alerta em relação a isso. Então vai afetar ali a sua percepção e essa retenção da mensagem. O índice de lembrança entre o público que se interessa por determinado assunto será sem dúvida maior que o interesse de quem desconhece e não tem interesse por ele, né? Então a gente sempre vai estar alerta a assuntos do nosso interesse. Esse é o nosso papel, né? Como comunicadores, como produtores, gestores, principalmente na área cultural, na área de eventos, na área escolher para quem a gente vai comunicar e conseguir acessar essa pessoa com a mídia adequada, né? Porque senão a gente acaba fazendo muito esforço e tendo muitas coisas, muitas ações, mas a gente não está comunicando a pessoa que realmente a gente gostaria de comunicar, ou a pessoa que teria interesse no que a gente quer falar, no que a gente quer apresentar, né? Então, o plano de comunicação, ele tem esse papel de fazer com que a gente consiga criar ali um planejamento e entender quem é o nosso público-alvo e como a gente vai fazer para alcançá-lo da melhor forma. Então, um projeto que tem um bom plano de comunicação, ele está mais estruturado, né? Por isso ele precisa estar sempre atualizado, né? A gente sabe hoje como a comunicação ela é dinâmica. Então, um projeto bem estruturado, com um plano de comunicação bem realizado, bem preparado, ele tem uma maior chance de dar visibilidade para esse projeto, de dar mais visibilidade para esse projeto, de conquistar novas parcerias, de fazer com que esse projeto se torne mais sustentável, tenha uma vida mais longa. Às vezes a gente começa com uma iniciativa bem pequena, né? Um exemplo, uma oficina. E essa oficina, ela é tão bacana, a experiência é tão bacana, ela dialoga tão bem com o público, que vai reverberando nos canais, entre as pessoas, tem uma repercussão muito bacana, e aí isso vai crescendo e se tornando um projeto maior, né? Vai virando um curso com várias oficinas, com várias etapas, né? Com vários módulos, né? Então o plano de comunicação também ajuda a dar visibilidade a esse tipo de ação, que começa pequena e vai ganhando corpo, vai ganhando importância. O plano de comunicação também, ele ajuda a gente a pensar e a trabalhar com os recursos de forma eficiente. Então, a gente precisa estar muito atualizado em relação às ferramentas
e os materiais que as pessoas usam para se informar, né, para ter acesso aos conteúdos, pregar informação em relação aos projetos, né? Hoje não dá mais para a gente produzir materiais aleatoriamente, né? Não dá mais para a gente pensar, eu vou fazer impressão de 20 cartazes, de 2.000 filipetas, de 200 panfletos, enfim, sem saber se o meu público vai consumir esse tipo de material, né? Sem saber quem são as pessoas que vão distribuir esse material, onde serão os pontos de distribuição. A gente tem que garantir a melhor aplicação dos recursos dentro de um plano de comunicação. Um outro papel do plano de comunicação é fortalecer a marca, fortalecer o projeto, o grupo. A gente tem ali os objetivos do plano de comunicação quando ele trabalha com essa identidade visual que tem a ver com o projeto. Então, quando eu vou construir ali uma identidade visual, tanto com o nome do meu grupo, com o nome do projeto, eu trabalho de uma forma a fortalecer a marca. Então, uma simples logo, bem trabalhada, com conceito, faz com que qualquer pessoa olhe, identifique e saiba que conhece aquele projeto de algum lugar. Vai virando uma marca. Além disso, uma marca bem estruturada, bem trabalhada no meio de comunicação, ela vai atraindo outros parceiros, né? Ela vai, porque as pessoas querem estar vinculadas à sua marca ou ao seu projeto, querem caminhar ao seu lado. Então, é um pouquinho da visibilidade que a gente fala, que também é uma responsabilidade, tem ali que o plano de comunicação pode ajudar a gente. Se a gente fosse pensar um pouco na prática, vamos pensar, por exemplo, num projeto musical. Vamos supor que a gente vá fazer um projeto musical e aí a gente pretende ali fazer 2 apresentações, né? Que a nossa expectativa de público, pensando ali numas 200 pessoas por apresentação, considerando ali a capacidade de um espaço bacana para se fazer isso, né? Um teatro, um espaço ali bacana. Como que a gente começa a pensar nesse plano de comunicação? A gente tem que entender para quem que a gente está comunicando. Quem vai ser essa pessoa que a gente quer alcançar? Que público? Qual o perfil? Quais os perfis dessas pessoas? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. Quem vai ser essa pessoa que a gente quer alcançar? Quem são essas 400 pessoas, né, que a gente quer trazer? Mas a gente não precisa pensar só nesse público que vai estar presente. A gente pode pensar e conquistar um número muito maior, né? Se a gente trabalhar com uma comunicação eficiente. Pelo menos contemplando ali mais 50 pessoas, né? Depois que eu crio esse perfil, eu entendo como eu posso alcançar esse público, onde eu posso investir da melhor forma essa grana que eu tenho. E aí, como eu vou pensar agora nessa criação do plano de comunicação, já que eu já desenhei mais ou menos esse perfil de público que eu quero alcançar. No meu plano de comunicação, eu vou pensar em vários tipos de ações dependendo desse perfil. Ações de marketing digital, ações da própria assessoria de comunicação, né? Na identidade visual do projeto, lembra que a gente pensou da marca, a gente falou um pouquinho da marca, né? Ações offline, que são essas ações que a gente conhece como as ações impressas, TV, rádio, revistas. Então eu vou começar a desenhar quais as ferramentas e os canais e as mídias que eu vou utilizar e qual a melhor forma, horário, enfim, conhecendo um pouquinho o perfil. Gente, isso é muito importante. Para o profissional de comunicação, ele tem que entender qual que é o perfil de cada mídia, para que ele consiga desenhar e fazer os melhores materiais, né? Isso é importantíssimo, porque são movimentos diferentes, né? Quando a gente fala nas diferentes mídias. Mas o objetivo é o mesmo, gente, divulgar o projeto, dar visibilidade, trazer público e potencializar essas ações. A gente quer casa cheia, a gente quer que as pessoas tenham acesso às informações, né, que elas saibam o que vai acontecer e que elas tenham interesse em assistir o que a gente está oferecendo. A gente está falando de projeto cultural. Então, quando a gente pensa ali num plano de comunicação, a gente tem que ter em mente que a mesma pessoa, ela pode ser impactada por várias mídias diferentes. E que o processo de comunicação com essa pessoa, ela vai ser um somatório. Vai ser uma soma de todos esses impactos, né? De todas as mídias. Como qualquer investimento dentro de um projeto, né? A comunicação, ela também tem um tempo de maturação.
E os resultados, eles podem demorar um pouco para aparecer, né? A gente tem que entender que se a gente quer comunicar, se a gente quer público, a gente tem que investir nisso, né? Falta de tempo em desenvolver estratégias diferentes, né? Então, às vezes, costuma ir sempre pelo mesmo canal. Vamos alimentar a página do Instagram, Facebook e distribuir alguns materiais impressos. E aí, gente, no final é uma correria danada, são estratégias que não trazem resultado pra gente e aí todo o projeto é prejudicado. Então, quando a gente vai escrever um projeto, lá no início, já começa a desenhar essas estratégias de comunicação de forma simultânea. Então, se é uma oficina cultural, já rascunha ali como você vai divulgar, para quem, onde e quando. Quando você determina o que é e quando você já sabe ali o público. Né? Uma música, a mesma coisa, né? Já pensa nessas estratégias de alcançar esse público. Né? O teatro, a mesma coisa. Onde estão essas pessoas? O que elas consomem, como eu posso chegar até eles. O plano de comunicação, ele precisa dialogar e fazer sentido para a proposta cultural. Às vezes a gente desenha um plano de comunicação para um projeto e aí a gente vai replicando ele em outros projetos que têm perfis diferentes, né? Que têm objetivos diferentes, que têm público-alvo diferente. E a estratégia também tem que ser diferente, não pode ser a mesma, né? Não é ali uma receita de bolo e você vai replicando isso. A gente tem que olhar com cuidado, tem que olhar com carinho, porque cada proposta é um olhar em relação à comunicação. Então, quando a gente fala em divulgação online, que hoje está muito potente, né? Então, o plano de comunicação digital, ele é mais dinâmico. Isso é sem sombra de dúvidas, né? Ele envolve ações online e ativações e tem um objetivo de alcançar um maior número de pessoas em pouco tempo, por causa da velocidade da internet. Hoje a gente tem uma tendência em se comunicar em comunidades. Não sei se vocês percebem isso, né? Então, a gente divulga e compartilha coisas dentro das nossas comunidades, né? Então, a gente indica programações para a nossa comunidade do trabalho, para a família, para os amigos, dentro dos grupos e nas redes sociais, né? Então, as pessoas falando, elas vão falando e vão indicando nossos projetos. Isso são ferramentas que geram ali likes e maior visibilidade. A gente precisa dessa ativação, a gente depende dessas pessoas, né? Então, essa integração entre o online, o ao vivo e esse diálogo dinâmico faz toda a diferença quando a gente fala em divulgação online, né? Então, pensar na criação da mensagem, porque assim, eu tenho que escolher o melhor formato, o formato adequado, né? Então, textos curtos, dependendo da ferramenta que eu vou utilizar, textos mais longos, vídeos, fotos, né? Temos um formato para cada rede. Um vídeo horizontal vai para o YouTube, né? Para um feed eu vou pensar num formato mais quadrado, que é mais adequado. Então, eu vou utilizar a ferramenta, se eu for fazer um stories, no formato vertical. Então, a gente tem que pensar isso. Então, a frequência das publicações também é uma questão muito importante. Criar um calendário onde a gente consiga ali ter uma dinâmica de publicação, dependendo do tempo do meu projeto, tá, gente? Então, essas dinâmicas de texto, agora é foto, agora é um videozinho, agora eu vou publicar um reelzinho rapidinho, ou vou fazer uma live para convidar alguém, né? Então, estudar e entender essa característica técnica de cada plataforma é importante para adequar a mensagem que vai ser publicada. Até a capacidade de caracteres, né, gente, que cada mídia tem. Então, o Facebook é diferente, tem uma característica. O TikTok tem uma outra característica totalmente diferente, né? O formato do Instagram. Então, a gente tem que entender essas mídias para dialogar da melhor forma, né? Até um nível de formalidade para cada comunicação. Né? Se a gente for olhar ali, o Facebook tem um formato de comunicação, né? Quando a gente fala de redes sociais, o tom, a linguagem, qual é a melhor para a gente utilizar, isso também vai ter uma variação, né? Então, criar códigos que vão conectar a gente,
nessas divulgações e ajudar a engajar também com essas hashtags, né? E dar visibilidade para o projeto. Isso é muito importante. Quando a gente fala de divulgação offline, que são as divulgações mais tradicionais que a gente costuma falar, né? Então, pensando nessa forma de divulgação, hoje a gente tem ali impressos mídia paga, né, ou mídia espontânea, se a gente for pensar, spots de rádio, TV, entrevistas, folder para panfletagem, né? Lógico que hoje, gente, pensando em uma distribuição consciente e que faça sentido para o projeto também, a gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade, né? Não faz o menor sentido a gente produzir materiais que só vão prejudicar ali, né, o nosso meio ambiente e não vai ser consumido, né? Então, quando a gente pensa cada projeto, a gente consegue trabalhar de forma sustentável. Então, pensando, por exemplo, num projeto de música, eu posso fazer uma parceria com uma rádio local, que é muito bacana, né? Eu posso, inclusive, criar um pacote junto com essa rádio, né? Eu contrato alguns spots e aí, em contrapartida, eu tento conseguir alguma entrevista, mesmo que seja ali num programa online, né? Faço ali uma parceria para distribuir alguns ingressos dentro da programação da rádio ou algumas promoções, né? Então, são estratégias bacanas para a gente utilizar. Quando a gente fala de assessoria de imprensa, que é super importante para as ações dentro ali do plano, né? A gente tem que ter textos bem feitos, né? Os releases ali bem produzidos, ter um mapeamento dos principais jornais e revistas da região onde o evento vai acontecer, né? Para a gente conseguir fazer essa distribuição desse material, depois fazer o acompanhamento, ligar, entender se o material foi recebido, tentar uma entrevista, tentar uma matéria, tentar uma pauta. A gente tem uma parte importante, significativa das pessoas fora dessa rede e que também devem ser alcançadas pela nossa divulgação, né? Então, o plano também, ele vai desenhar para alcançar esse público, né? Então, eu posso trabalhar ali um planejamento de panfletagem em determinados locais, pontos estratégicos das cidades, né? Praças, espaços públicos, lugares onde tem uma rotatividade de pessoas muito grandes, né? Então, terminais rodoviários, espaços culturais, espaços públicos, né? Onde a gente tem muitas pessoas, portas de escola, né? Desde que seja o público adequado, né, gente? Senão a pessoa pega o material e tchau, né? O que é legal que a gente pode fazer? Durante a panfletagem, na criação do material da panfletagem, a gente pode distribuir algum brinde, né? Ou fazer com que ali aquele material impresso tenha um QR Code que conecte essa pessoa a uma página, né? Onde lá ela consiga fazer alguma coisa e dialogar de uma forma mais dinâmica, né? Então, assim, tudo isso deve ser utilizado de uma forma que uma comunicação contemple a outra, complete a outra, que crie esse ciclo, né? Nos materiais impressos, gente, é importante não ter textos grandes, né? As pessoas não leem, tá? E o material impresso, o principal papel dele é ter informações rápidas, principalmente se for material de divulgação, né? E ele conecta o público à ação que pode ser online, né? Ou uma página, ou alguma coisa, uma rede social, né? E aí, a partir dali, a pessoa consegue dar continuidade nesse processo de comunicação. Tá? Um QR Code que você consiga ativar alguma mensagem para as pessoas ou que ela consiga retirar alguma coisa, né? Então, fazer essas conexões é super bacana, tá? Uma outra coisa também é a questão de você conectar o público para questões sobre gostos, né? Então, você distribui alguma coisa, faz com que a pessoa responda alguma pesquisa e isso seja também um alimento para você construir experiências durante a apresentação,
né? Isso é muito bacana também. Então, a gente fazendo essa conexão com a divulgação, com a panfletagem e com o próprio projeto. Então, investir em recursos de forma eficiente dentro do plano de comunicação é um ganho para o projeto. Então, vale pagar. A gente volta para aquela questão dos questionamentos, né? Será que vale a pena pagar uma publicação em determinado jornal? Ou será que vale eu tentar uma pauta, uma publicação espontânea, né? Qual é a circulação dele? É diária, é semanal? Porque às vezes eu faço uma publicação, gente, e não dá tempo dela sair a tempo do espetáculo, né? E será que meu público consome esse veículo, né? Consome isso? Ele vai consumir esse investimento, que é quase isso, né, gente? Para essa questão da gente também fazer com que não tenha desperdício, é importante a gente fazer algum questionamento. O que vale pagar e o que não vale pagar. O que vale investir, né? Às vezes algumas ativações online vale mais a pena, né? Dependendo do meu público. Às vezes para vídeos de música ou algum determinado projeto vale a pena eu investir num vídeo, né, de qualidade, que eu consiga ter um vídeo de qualidade, um trecho para eu tentar uma pauta em TV, né, porque a TV sempre vai pedir ali um trechinho, ações que viralizem, né, então eu posso criar alguma coisa e colocar influenciadores para divulgar minha marca ou convidar as pessoas e fazer uma coreografia, criar coisas, estratégias ali para a rede social e às vezes pagar até essas pessoas, esses influenciadores com muitos seguidores, né, para divulgar. Isso também é uma coisa que vale a pena. Então, todas essas estratégias de comunicação, elas geram despesas e esse orçamento, ele precisa considerar ali valores de mercado, né? Não dá para chutar, gente, porque depois o recurso vai ser insuficiente, vai prejudicar o nosso projeto. Então, orçamento bem detalhado, atualizado e focando em resultados. A gente fala um pouquinho da integração das mídias, né? O quanto que uma pode chamar para outra, e aí o plano de comunicação também desenha isso, né? Como que eu posso potencializar meu projeto da melhor forma, né? Com as plataformas eficientes e sendo usadas de forma eficiente, né? E trazendo mais valor ali para o meu projeto. Então, a pessoa, ela entra no Instagram e aí você divulga lá. Depois ela entra no Facebook e aparece alguma coisa do seu projeto. Ela abre o jornal e tem alguma coisa do seu projeto. Então ela vai criando essa memória e alguma coisa vai acontecendo. Lembra daquela monte de comunicação que a gente falou e que alguma coisa vai ser ativada em algum momento? Então ela está assistindo, aparece uma entrevista falando do seu projeto. Né? Algum amigo compartilha alguma coisa no WhatsApp do seu projeto. Então isso é bacana, é você integrar isso e fazer com que você esteja presente um pouquinho em cada mídia. Aí vai na padaria, tem alguém panfletando ali, você olha e fala, nossa, esse projeto eu vou lá, porque alguma coisa tem de bom, né? Porque o plano de comunicação está funcionando. Então hoje, quando a gente olha ali para as redes sociais, a gente tem o quê? Facebook, Instagram, Twitter, né? Até o LinkedIn, dependendo do projeto que você vai fazer, né? Essas plataformas, elas vão permitir ali você compartilhar informações sobre seus projetos e alcançar um público bem amplo quando a gente fala em redes sociais. Quando a gente vai para blogs também, você pode criar um blog, né? E compartilhar atualizações ali, informações detalhadas sobre os seus projetos, links, vídeos, né? Enfim, você vai conversando ali com esse público e atualizando as informações. Hoje as pessoas não trabalham muito com e-mail, mas ainda tem algumas ferramentas. Se você tiver ali, né, um material, um mailing bacana, vale a pena sim você trabalhar com essa ferramenta para mandar ali atualizações sobre a programação do seu projeto. Tá? A gente faz cadastros por meio de e-mail e vai trabalhando, né? As plataformas de vídeo, né? O YouTube e outras também são ótimas para a gente compartilhar ali e ir colocando informações do projeto. Gente, uma coisa muito bacana os podcasts. Então, você criar ali, discutir coisas sobre o seu projeto, compartilhar informações com o público é super bacana. Ainda mais se for um projeto duradouro ou alguns temas específicos e polêmicos. Então, assim, webinar, então, dependendo do projeto, principalmente se for na área mais educacional ou corporativa,
É bacana também para interagir com o público, né? Fazer uma live, fazer alguma coisa assim. E os fóruns e comunidades online, né, gente? Onde estão essas pessoas? Lembra que a gente falou do perfil? Então, participar dessas comunidades, entender o nicho e compartilhar informações ali também. E, inclusive, esse potencializa o projeto porque você tem a oportunidade de ter alguns feedbacks em relação a esse processo. E a publicidade paga, que não está mais só no impresso, que está inclusive no online, né, no Google, no Facebook, enfim, nas plataformas. Então, gente, lembrando, assim, para a gente fechar, a gente precisa sempre adaptar as estratégias de comunicação ao público-alvo e ao tipo de projeto que você está divulgando. Dessa forma, você vai ver o seu projeto, que ele vai se comunicar super bem com o público. Então, esse é o objetivo do plano de comunicação, de estruturar essa ferramenta e de criar ela de uma forma que ela contemple todas as etapas e que traga resultados positivos. Então, boa sorte nessa caminhada. Eu espero que esses pontos que foram tratados aqui te ajude a fazer com que o seu projeto se comunique melhor com o seu público. Muito obrigada e até a próxima.